Olá, eu sou Tainara Mello, escritora e fundadora da Revista Negra, e hoje irei entrevistar no programa Mãe Seu Dia a Dia Literatura, Esther Dalzot. Espero que vocês gostem e, se fazer sentido para vocês, compartilhe, dê seu like, se inscreva e deixe seu comentário. Esther, seja muito bem-vinda no programa Mãe Seu Dia a Dia Literatura. Eu fico feliz por você ter aceitado participar desse projeto de incentivo à leitura. E eu queria que você apresentasse para a gente a sua história, né? Quem é Esther, com que trabalha, os filhos. Se apresenta para a gente, por favor. Primeiramente, bom dia. Muito obrigada, Tainara, por ter convidado. Então, me chamo Esther Dazotti, sou fotógrafa e mãe o tempo todo. E Integrar. é, a literatura é o básico, né? E Aham. as crianças acabam gostando. Então, eu incentivo eles desde pequenininho já, assim, já a gostar da leitura. Isso é legal. E como que você foi introduzido, né? Como e quando, né? Você despertou esse hábito? Se você lia livros de ficção, não ficção, como que foi que começou, né? Essa influência? Se foi na infância, se foi adolescência, fase adulta, como é que foi? Então, eu gostava de ler desde a da adolescência. Eu ia Aham, na biblioteca lá na cidade onde eu morava e lia vários livros, mas era romance. Então, aham. eu tinha uma lista enorme de vários livros que eu lia. Eu E também sempre assim, fui apaixonada. eu sempre só gostava de ler. Aí, se eu começo a ler um pedacinho, leio o resumo ali, eu já crio aquela vontade de ler até o final. Aham, Aí eu coloco na cabecinha deles para que eles seguem aham. também a mesma. Eu comecei a ler, foi com que, assim, ler livros sem ser na escola, né? Porque a gente aprende a ler bem novo, né? Mas só que, assim, a prática, né? Ter o hábito da leitura, eu comecei com 10 anos. Recebi os gibis ali Eu, da eu também patroa da lia mãe. bastante. Turma da Mônica, meu Deus do céu, Turma da É, Mônica foi. Eu até sabia as falas, tudinho, né? Adorava quando a inclusive, Mônica por aqui tem batia. alguns ainda da Turma da Tem. Mônica, do Eu Guilherme anda lendo. os meus, eu não sei onde foi parar. Eu acho que as folhas já estavam arrancando, então chegou um certo período que já não dava nem para pegar uma página assim para ler, de tanto que eles estavam, vamos dizer assim, desgastados, Velhinhos. né? Mas só que assim, o meu irmão e minha irmã já não tinha interesse pelo hábito da leitura dos gibis, então só eu consumia aqueles gibis. Quando foi aos 14, foi quando eu peguei assim e comecei a ler os livros de ficção. Eu sou apaixonada por livros de ficção. Quando fala de não ficção, aqueles de mais estilo autoajuda, né? Eu Uhum. já vou dar você não, eu dou uma rejeitada. Você lê mais romance, né? Você já leu aqueles de Eu leio. banca? Não. Não, aqueles de banca, eu eram os mais baratinhos, tipo, R$ 5 dava pra você comprar. E era um O romance assim. Guilherme, de vez em quando, ele pede para comprar algum, assim, que assim, no Aham, mercado tem pequenininho. Ele fala, mãe, compra para mim, para ele poder ler, né? aham. Ele Então, gosta desses. A Carol já gosta da leitura mais longa, ele já gosta da leitura mais pequena. Se é um texto pequeno, ele pega e lê rapidão. é tipo um HQ, né? É um estilo gibi, alguma coisa assim. Eu acho que desperta mais a atenção dos meninos, né? O Thomas aqui tem a coleçãozinha dele e ele não sabe ler, mas só que quando é aqueles livros que tem um texto maior que eu tenho que ler para ele não tem interesse. Ele já quer ele mesmo contar, agora quando é curtinho, que já vai virando as páginas ali rapidinho, ele se Aham. interessa e já conta uma história dele, já fica empolgado e atento. Mas quando tem Então, aqui a muitos. gente tem as duas versões. O Guilherme, ele Aham, gosta do mais rápido, assim. aham. Se é pequeno, ele lê. A Carol já gosta dos textos mais longos, Ah, que isso, vai a isso é história se legal. prolongando. Ela gosta disso. Então, ele tem as duas versões aqui. Legal ter assim, os dois, desses dois tipos de filhos diferentes, né? Que aí você já. E você também prefere algo mais curto, uma história mais curta ou mais longa, que nem a Carol? Eu leio os dois. Lê os Acho dois, o tá longo um vendo? pouco mais interessante, porque o longo vai Aham, aprofundando ali, né? Aí você vai
gostando cada vez mais, aí a gente fica chateado e triste quando acaba, né? Eu tenho os camalhaços aqui, uns grossão, assim, que teve uma época da minha fase de vida, assim, de leitora ativa, né? Porque eu tô falando isso é da época antes do neném, né? Porque depois que o Thomas nasceu, eu leio muito pouco. É, mas eu lia bastante camalhaço, assim, aqueles grossão, adorava ler livrões, né? Mas agora eu tô gostando dos fininhos, porque dá aquela sensação de que eu li alguma coisa, sabe? Uhum. Porque se eu pegar um livro grande, eu fico muito tempo com ele. E eu gosto de sentir aquela sensação de que eu terminei, li vários livros, né? Então, tudo que é livrinho fininho, eu tô nessa fase agora de catar um livrinho fininho e triturar ele ali as horas que eu tenho, né? Que às vezes eu sobra uns 30 minutos, às vezes uma hora. Quando tem uma hora assim para ler direto, eu fico empolgada. Como que funciona a sua rotina materna? Tá, você consegue assim no meio do dia incluir a leitura ou tá mais agora, a neném tá com quantos meses agora, caçulinha? Ela tá com 8. Com 8, né? Oito Então, meses. a rotina da leitura aqui é mais à noite. Aham, O Guilherme andou lendo, logo que acabou as aulas, ele andou lendo quase todos os dias, né? Ele pegava o aham. livrinho ali e lia um pouquinho. Mas a rotina mesmo é um dia da semana e à noite. É, E o daí a Thomas gente também é mais inclui à meu noite, pai né? na leitura também, às vezes. Aham. Isso é legal. O Thomas também é mais à noite, né? Mas às vezes no meio do dia ele fala: Mãe, pega um livrinho para mim, sabe? Mãe, me dá um. Pensa que eles têm um livreiro, cada um tem um livreiro, então eles têm os livros Aham, disponíveis para eles pegar o que eles quiserem. Tem vários livros. Aí, de legal. vez em quando, eles catam um, vai ler, cada um deles tem, né? Eles têm Aham. bastante livro. Isso é legal porque motiva ele, deixa bem à disposição deles, né? Eu coloquei aqui assim, ó, TV, né? O TV aqui em casa, oh, meu Deus do céu, que coisa mais linda, que saudade que eu tô de você, Carol. Oi, meu bem. Você tá bem? Ai, o Thomas normalmente participa comigo, tá? Nas entrevistas, mas hoje ele não está, foi passear, vai ficar o dia inteirinho na casa do vô. E aí, né, que aí entra esse momento meu que ele vai ficar o dia todo lá, já separei os livros que eu vou ler, tá? Já separei, o serviço já tá todo planejado para aproveitar o domingo para trabalhar. Então, é a vida materna nossa, né? Sempre que encaixa uma coisinha a gente vai fazendo, né? E eu gosto disso porque tem muitos benefícios à leitura, né? E é bom a gente se manter conectado, né, com isso. Uhum. É, como foi assim, o Guilherme é o primeiro, né? É o filho mais velho, né? Isso. É. Então, aí como você incentivou ele desde o início a leitura ou foi assim mais depois, assim, já que O ele estava Guilherme, a grandinho? gente tentava incentivar quando era pequenininho, né? Mas a avó dele que mais incentivava, porque ela dava muitos livros para ele. Ai, que Então a gente acabou legal! montando uma tipo, mini biblioteca para ele, na verdade, que ele Aham, tem, né? Aí, aham. quando veio a Carol, a gente acabou assinando o Leiturinha, que vinha dois livros um livro para cada. Aqui Aí ele foi também. lendo os livros, ele leu quase todos, que vinham os livros personalizados, o nome dele. Que Aí ele legal! lia. Aí a gente acabou deixando um pouco de lado, deu uma perdida. E agora que ele Aham, começou no sexto ano, a professora começou a pedir para eles lerem um livro. Daí ele chegava de vez em quando com o livro da escola, aham. lendo, né? Ele gosta de ler, mas tem hora que ele não gosta. Já a Carol, É ela as já ela fases da sabe vida do ler, por isso. leitor. É. Até hoje eu acho que eu sou assim, tá? Tem momentos assim que eu fico uns 15, 20 dias sem ler. E antes eu ficava culpada, me sentindo culpada por não estar lendo, até porque eu trabalho com isso, né? E eu ficava, hoje não, hoje eu não me cobro, tá? Deu vontade, porque eu gosto de ler por prazer, entendeu? E antes eu lia muito por trabalho, né? Influenciadora, literária, crítica literária, então eu recebia para poder fazer leitura crítica, então eu tinha que trabalhar, né? Mas aí, depois de Uhum. um tempo que eu abandonei isso e fiquei mais com a escrita, eu comecei a ler por prazer, né? E aí eu faço assim, leio quando eu tenho vontade, escolho livro pelo meu humor, tá? Você não tem noção, o tanto de livro, tem uma pilha de Pelo livro menos é ali. bom.
Então, ele tem uma pilha ali que tá iniciado. Vamos supor, eu tô meio no. Sabe aquele momento que a gente tá meio deprê? Começa, aí pula pro outro e vai e não Aham. conclui, né? O Guilherme faz isso. Tenho muito esse problema, né? Alguns leitores falam assim, ah, Tainá, porque você é libriana, né? Aí Indecisa e não sei ele o quê. deixa marcadinho, tipo, ele começa a ler e marca ali, aí quando é no outro dia ele já pega outro livro, deixa marcado lá que ele parou Aham. ali. Mas é por questão do o meu humor. Se eu tiver naquele momento assim, que nem ó, se eu tiver na TPM, então eu tô mais carente, eu fico mais carente. Não fico tão irritada. Aí, o que que eu faço? Eu vou pegar um livrinho de romance, fofinho, sabe? Aí agora, quando eu tô com, assim, aquele clima de ficar bem energizada, aquele clima bem agitação, eu vou pegar um de mistério, vou pegar um de suspense, eu vou pegar um thriller psicológico, coisas investigativas, né? Então eu sempre vou pelo meu humor. Às vezes eu tô me sentindo super dramática, sabe? Me sentindo chata. Eu pego um drama para poder falar assim, olha, eu também não tô, não tô sozinha, Tô igual vocês aí tô do outro igual lado. você. Eu tenho esse problema. Só que aí, por um lado, é legal. Só que aí, assim, todo dia o humor muda, né? O temperamento aqui muda. E aí acontece que fica uma pilha de livro ali pelas metades, porque aí Internado. até em terminar. Aí eu falei, não, agora eu tenho que. Coloquei na cabeça que a partir desse ano, né, a partir de janeiro, eu vou pegar os livros que estão pela metade, vou ler eles primeiro, depois que eu terminar, eu inicio o outro. Apesar que eu iniciei o Fantasma da Ópera, tô lendo ele aqui, e por incrível que pareça, por ser um mistério, e tem romance, tem tudo, eu tô gostando porque acho que tem todos os meus níveis de humor dentro de um livro só, né? Então, tô surtando menos. É, o Esther, por que que para você é tão importante se manter lendo, né? Ah, quais os benefícios que agrega para você se manter ainda lendo? Porque ó, você começou, vamos dizer assim, na adolescência, né? Nós está na fase adulta agora e você ainda se Uhum. mantém lendo. Então, nesse trajetória toda, por que é tão importante para você se manter lendo ainda? A leitura, você manter o foco dela, Uhum, ela muda, né, o uhum, ambiente. Depende do que você lê, você está, que nem você falou, você está de mau humor, aí você já lê, isso já muda a sua forma de uhum, agir. Então, é todo um desenvolvimento ali dentro do que você está lendo. Depende do que você uhum, lê ali, você já muda o seu humor. Então, uhum, é bom ler, né? uhum. Além de ser uma coisa que tem que ter constância, né? Tem. Todo dia você lê um pouquinho, você vai aprendendo coisas novas. Traz muita disciplina também e agrega tanto valor, né, à leitura, porque a quantidade de vocabulário seu que aumenta, né, também. Eu mesmo, eu me sinto bem mais articulada, assim, para falar, com um pouco mais de oratória, quando eu engato um livro no outro. Sabe, eu pego um livro, termino e vou lendo, e tenho aquela rotina, eu me sinto mais desenvolvida. Não sei se Isso, você é além de assim. dar aquela fugida da rotina, né? Às vezes você está ali Aham, só coisa, você acaba lendo alguma coisa, você já pensa outra coisa, a criatividade também, ela aumenta, né? envolve mais, aham. E acaba que a gente fica, a mente, né, abre, traz mais novos pensamentos. Então, eu sou muito defensora da leitura, né? Porque eu sinto que as pessoas que têm a prática da leitura, elas ficam menos alienadas, né? Exatamente. E, e o fato de ser uma pessoa alienada é que você deixa o seu direito de pensar, o seu direito de tomar decisões para outra pessoa, né? Você não consegue tomar uma decisão e é coisa simples que às vezes a gente não tem coragem de tomar a decisão por conta que a gente às vezes falta conhecimento, a gente às vezes não tem motivação, né, para adquirir Aham. algum conhecimento assim. Então, eu leio muito livros de ficção. Mas eu aprendo muito. Parece que assim, que a experiência do personagem que eu tô lendo ali, a história de vida dele, Que ajuda de alguma forma a se desenvolver ajuda. melhor também, né? Eu, Isso. não- eu já, tipo assim, eu vejo os erros,
daqueles personagens e falo, ó, isso com o meu caráter não encaixa. E Hã? aplica o seu pessoal ali, né? Isso, aí eu falo, não encaixa comigo, eu jamais faria uma coisa dessas, entendeu? Eu lembro que no livro lá, aquele primeiro. A Rui vai lá, eu jamais faria uma coisa dessa. Então, eu sempre, dificilmente eu achar um livro ruim. Por quê? Porque não porque eu sempre olho pelos dois, as duas vertentes, né? Porque agrega valor ao meu caráter, entendeu? Às vezes o Aham. personagem trai fulano lá. Eu falo, jamais eu faria isso. Então eu vejo a trajetória que ele. Ou questiona também, né? Por que que ela fez aquilo? Ela Isso, era aham. assim, não precisava ter feito aquilo, né? Eu já evito, ela deixou uma brecha aqui, fulano foi, acabou que ela traiu, um exemplo assim, né? Então eu já fico atenta para evitar todas essas pontas, vamos dizer assim, para o diabo não atentar, né? Uhum. Então eu gosto de ler livros de ficção, leio livros de não ficção, tipo para desenvolvimento pessoal, para Leio também. profissão, né? De administração. Você também é formada em administração, né? Eu Ou tô não? no sétimo período. O sétimo período? Isso, então, sempre estou atualizando, eu fiz a faculdade já tem muito tempo, né? Então, as coisas vão mudando. Então, eu gosto de ler livros de empresários de sucesso os erros que ele cometeu, eu não faço. Sim. Então, tipo assim, eu sempre vou atrás. Você lê muitos livros assim nessa área de profissão de fotógrafo, faz curso, alguma coisa assim ou não? Na fotografia tem bastante leitura, só que eu não costumo ler muito livro, não. Eu assisto mais vídeos e Prefere mais filmes. vídeo, né? Aham. E É, filmes também. Eu acabo buscando mais filmes que eu prefiro assistir do que ler. eu, Ah, eu, eu tenho lido, eu tenho assistido alguns filmes adaptados. Então, tipo assim, tem alguns filmes aqui. O Fantasma da Ópera, ele tem filme, né? Mas eu não quis assistir o filme porque eu foquei mais no livro. Mas tem uns mesmos que eu preferi assistir primeiro do que ler. Que nem o Drácula. Eu assisti primeiro, ainda não li, quero ler esse ano. Você tem alguma adaptação assim que literária que você já assistiu e é de livro e você não quis nem ler o eu não livro? gosto muito, não. Gostou não? Da série, não. O Guilherme tem alguns ali, só que ele também não é adapta a ler, não. Ele deixa Eu que eu vou te- ler depois vai deixando. Aham, eu Agora, também. era professora, né? Agora ela é aposentada. Então ela Aham, deu uma literatura para ele ler. Mas ele vai deixando de lado. Aí ele teve uns projetos na escola que ele se obrigou a ler, que a aham. professora botava toda semana, aí ele lia. Mas ele também não gosta muito, não. Então, eu gosto mais de ficar lendo antes de assistir, né? Mas tem alguns livros que eu vejo que é adaptado, eu já vou pro filme logo, porque é uma diferença gigante de, de livro para adaptação, né? Eu tenho consciência que na hora de fazer adaptação não dá para colocar todas as cenas, mas eles mudam muito, aí eu fico chateada. É, Ô, Esther, né? Com nossa rotina materna, que na verdade não, muitas mães dificilmente ter rotina, né? Vamos se dizer assim, Né? né? Mas vamos falar assim, com as coisas que a gente tem que fazer como mãe, né? E tudo mais, esposa, dona do lar, e também com os nossos trabalhos fora, né? Além dos nossos trabalhos em casa. O que você recomendaria, olhando assim para a tua rotina, o que você recomendaria para quem tem vontade de ler, né? Porque a leitura agrega muito benefícios. Vamos ver quem tem vontade, mas não sabe ali por onde começar. O que você recomendaria? E começar lendo pelo menos 10 minutinhos, 5 a 10 Aham, minutinhos por dia. Você vai criando aquela conexão e aquela vontade de continuar lendo. Se não aham. começar, não evolui. Nunca vai, Mas tem né? que começar. Tem que pelo menos tentar começar. Se não tentar começar, não vai. Eu acho que é isso. Na verdade, até hoje, como eu não tenho muito tempo assim para ficar lendo, eu ouço muito audiobook, né? Para poder ainda continuar adquirindo conhecimento. Eu continuo ainda nos 10 minutos.
Então, Eu. eu ouvia os audiobooks, eu tentei pôr o Guilherme para ouvir, Aham. baixei um que ficava lendo os livros, né, para ele Aham. ouvir. Só que ele não gostava, não, ele preferia que a gente pegava o livro e lesse para ele. Então eu falei, não, vou Que tirar bom. esse, né, É que até acaba, melhor. vai acabar viciando por essa parte, né, porque Aham. hoje em dia a Sim. tecnologia ela acaba viciando muitas coisas. Aí eu fui tirando dele, aí tipo, Aham. ele pega o físico mesmo. Se ele pegar um livro para ele em PDF ou para ele assistir ou ouvir, ele fala, não, mãe, que é muito chato, eu quero ler aqui no livro mesmo. Ele prefere o manual mesmo, o físico. Distrai ele, né? Então ele prefere Eu mais acho o que as físico. imagens também, o contato ali com Jogos, o livro, atrai mais a atenção dele. mais Ele não coisas gosta. lúdicas, né? Uhum. Eu Aí acho a que até. Carol, aí quando a Carol chegou, a Carol já foi seguindo ele, que muita coisa que ele faz, ela copia, né? E a Que legal. pequenininha tem aquele Aham. livrinho dela lá, que ela não larga por nada, né? Então, eu acho que ela também vai, se a gente incentivar, ela também vai seguir o método de leitura do físico mesmo. Eu acho, e é legal isso, porque sempre eu falo, né, que a literatura, quando introduzida na primeira infância, ela é essencial, porque você já coloca uma criança ali no mundo já pensante, e você sabe que aquela criança vai ser muito desenvolvida, né? Eu ainda sou mais a Uhum. favor do que telas, apesar que aqui em casa ao mesmo tempo que ficar com livros, é ao mesmo tempo que de tela, entendeu? Eu não nego tela para o Thomas. Então, assim, desde de um ano ele já. Então, Aham, aqui também eu não lembro, mas às vezes eu tiro a tela, uma vez por semana, duas vezes por semana, eu falo, hoje é sem nada. Daí eles aham, acabam andando para lá e para cá, eles pegam um livro, ou eles pegam um brinquedo, mas eles costumam pegar livro, deitar, de repente eu olho e está lá lendo. aham, Então eles se tira, eles enxergam outras coisas na frente deles, né? Então, de vez em quando eu tiro a tela, eles acham livro. aham. Porque eles têm, Pode falar, tá, a gente interrompi, né? eles têm os livros, eu deixo o Aham, livreiro em cada quarto, cada um tem um livreiro grande, né? aham, Aí eles passam, olham, eles catam, às vezes eles tiram todos os livros ali, não pega nenhum. Mas pelo menos mexeu no livro, né? tem aquele contato, né? Mas eu acho que é É. nesse sentido que incentiva, porque quando as crianças hoje, o primeiro presente que muitas crianças, né? Nós estamos falando aqui da nossa realidade, mas é uma realidade muito pouca de mães que incentivam, porque mães já tiveram hábito, mas tem mães que não tiveram hábito da leitura quando é criança. Então, o primeiro presente que ela dá para o filho é um celular, né? Então, Aham. e isso fica. Você acaba, querendo ou não, você dá um celular para sobrar tempo para você fazer um serviço, né? Porque ajuda, Aham. eu não sou contra, porque ajuda muito quando a criança está ali assistindo desenho, você fazer outras coisas, mas também você limita o teu filho a não desenvolver, né? Dependendo do desenho, do joguinho, de alguma coisa, você limita o seu filho, né? Então, eu tento fazer esse Só sacrifício. naquele negócio que eles estão assistindo. A gente sabe que ele é gravado, então ele vai parar ali Aham. naquilo, né? Não Não tem vai uma. avançar, né? Aham. Então, aí eu sou muito a favor a influência de ler, e se incentivar a leitura na primeira infância, né? Então, eu tenho feito isso, tenho me comunicado, né, nas redes sociais, tenho criado esse projeto Mãe Seu Dia a Dia Literatura já por conta disso, né? Porque hoje em dia as coisas são muito instantâneas, né? Todo mundo quer algo muito rápido, essa geração mesmo, elas querem as coisas muito rápido. No entanto, mas quais são os jovens, né, as crianças que vai cuidar do mundo no futuro, né? Como que elas São vão poucos, ser? Aham. Como que elas vão ser? Então, ao incentivar a leitura na primeira infância, e é incentivar com prazer, né? Não obrigado. Que nem hoje eu mesmo. Eu não gosto não tenho vontade de ler Machado de Assis. Machado de Assis por conta da eu li bastante. porque era obrigado. Eu li um livro do Machado de Assis na época da escola, mas eu li com Então, eu também lia na época da escola, assim, a gente era obrigada a ler, só que eu gostava também. Então, eu fui obrigada a ler Machado de Assis, mas era para mim era tão trucado a narrativa naquela época que assim, eu me adaptava mais naquelas leituras com palavras mais simples, uma leitura mais dinâmica, mais rápida. Aí eu achava dele tão assim trucada que eu acho que se tivesse introduzido de uma forma mais leve, né, porque era obrigatório e taxava aquele monte de nota para cima daquele livro,
Eu acho que quando chegasse agora na fase adulta, eu não teria um olhar tão negativo para Machado de Assis, né? Eu sei que é Uhum. importante Machado de Assis para a nossa cultura de literatura, nosso Brasil, mas eu tenho, vou ser sincera, não tenho vontade de ler ele. Esther, nossa entrevista está chegando ao fim e eu agradeço muito a sua participação. Adorei, né, de conversar com você sobre isso, né? Faz parte do nosso dia a dia. Fico feliz de você estar incentivando seus filhos, te acompanho lá nas redes sociais, vejo que eles estão lendo, então eu fico muito feliz que você mantém esse contato dos livros com eles, tá? Uhum. Espero que continue também, né? Porque a gente sabe que, né, que é tudo corrido na vida da gente, mas esse momento de Eu conexão. consigo tirar um dia na semana ainda falar, olha, Aham, dia de ler, tem que ler, daí eles lêem. aham, Mas eu sei que tem que colocar mais vezes para eles lerem, aham. né? Para eles Mas terem aquele hábito. o Só fato que de o você Guilherme já agora ele acaba lendo sozinho. sozinho, É, né? pelo menos uma vez na semana, de vez em quando ele está com o livro na mão. Inclusive, ele Isso está é. com um que ele pegou da escola antes de entrar de férias, um pouquinho em casa, de vez em quando ele está com ele na mão, lendo, que é bem grosso, Aham. né? Aí ele está Ah, lendo um então pouquinho. ele continua, né? O importante, eu acho assim, que na verdade é ter, né, esse contato, porque o momento que eu tô com o Thomas, eu não sei se é assim é com você, mas no momento que eu tô com o Thomas, é um universo ali que não envolve mais nada. Eu tiro todas as preocupações de limpar a casa, fazer comida, roupa para lavar, Eles acabam trazendo essa essa leveza conexão, para a né? gente com eles, né? Aham, aham. Então, eu gosto muito desse momento de leitura. Esther, muito obrigada, tá? Eu Muito que obrigada agradeço. mesmo pela participação. Gostei de conversar contigo. Eu também. Espero que tenha mais outras oportunidades. Obrigada por fazer parte desse projeto da Revista Negra. Então é isso. Um beijo, beijo e até mais, tá bom? Beijo, até Tchau. mais.